Já Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, foi indicado, sugerido ao Barcelona. E o Cruzeiro tem mesmo negociações avançadas com o Racing por Santiago Sousa. Rubem Júnior, vamos trazer detalhes do Cruzeiro, preparação para o fim de semana, sequência em casa e a Nação Azul marcando presença. Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite a você, Cirilo, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando são 6 horas e o sinal eletrônico vai marcar com 45 minutos. Atenção, Nação Azul, sobe o som e foi manchete, né, da turma do bate-bola a respeito de bater o ponto. Olha aí o sinal eletrônico da Itatiaia. E atenção, Cirilo, o Cruzeiro divulgou há pouco a parcial para domingo e também a parcial para quinta-feira, Copa Libertadores. O Cruzeiro, lembrando, teve o fim daquela maratona, né, com muitas viagens, agora até antes da parada para a Copa do Mundo. Apenas jogo diante do seu torcedor. Domingo contra a Chape, jogo às 4 horas da tarde, horário bom, tradicional. Na quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil e depois no domingo contra o Fluminense. O Cruzeiro já tem garantidos para o jogo deste domingo 37 mil torcedores. Então, correspondendo nas arquibancadas, tudo que vem, né, tendo em termos de evolução e resposta dentro de campo. Para quinta-feira, o Cruzeiro já tem 30 mil garantidos. Então, teremos casa cheia, né, nesta semana importante que o Cruzeiro vai caminhando para ter uma boa pontuação também no Campeonato Brasileiro. O técnico Arthur Jorge vem com números excelentes. Ele que até então na competição tem 5 vitórias, 2 derrotas e um empate e uma sequência de pontuação que começa a fazer o Cruzeiro a pensar, né, nesse pelotão de frente e até por isso, força máxima de acordo com as competições, ele vem utilizando mesmo, colocando o que tem de melhor, avaliando, reavaliando a parte física, vem cumprindo tudo que ele falou na entrevista coletiva, que para ele, né, o grupo é importante, mas ele vai acelerando baixo nas competições. Não tem um arroio, eu falo sobre o substituto daqui a pouco, mas temos aí já algumas alternativas de acordo com o trabalho que foi realizado hoje na Toca da Raposa. Casa cheia para domingo, para quinta-feira também e com certeza, né, no domingo contra o Fluminense na outra semana, JVC. Edu, o que você espera do jogo? E o apoio do torcedor é reflexo de um time que passa confiança, né? Diferente dos últimos jogos, né, Cirilo? O Cruzeiro, ele é amplamente favorito. Não que não tivesse um time melhor que o Boca, por exemplo, não que não fosse uma equipe, como disse o próprio Abel Ferreira, né, de um nível muito próximo do Palmeiras, mas em relação à Chape, né, aí a responsabilidade aumenta. O Cruzeiro vai para um jogo onde ele é muito favorito, onde o nível do Cruzeiro técnico, de individual, é muito superior do adversário, a responsabilidade está jogando em casa, mas entre jogos importantíssimos, né, de Copa Libertadores, uma decisão como foi em Buenos Aires, outra decisão que vai acontecer em Belo Horizonte contra o Barcelona, e é o foco do Cruzeiro no momento, né, a Copa Libertadores da América, ainda que o Arthur Jorge tenha utilizado também força máxima nos jogos do Campeonato Brasileiro. Mas é fundamental que o Cruzeiro some o máximo de pontos possíveis nesses 2 jogos. Chape e Fluminense, falando especificamente de Campeonato Brasileiro, que você não tenha dúvida. Se o Cruzeiro vai a 26 pontos na parada para a Copa do Mundo, ele, se não estiver dentro de um G6, G7 ali, ele vai estar com pontuação desse grupo ou muito próximo. Então ele muda o patamar da briga dele no campeonato, que durante a maior parte desse início de competição foi sair de zona do rebaixamento, abrir pontuação da zona do rebaixamento, é que tá tudo muito embolado, né? Parece uma tabela de Série B, do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas é fundamental que o Cruzeiro faça valer o mando de campo, vença seus jogos para, na parada da Copa, ter tranquilidade, menos pressão e vislumbrar um segundo semestre de Libertadores, de Copa do Brasil e de briga por algo que a gente já imaginava antes do Brasileirão no segundo semestre. É aí que o Cruzeiro tem que estar, e não na parte de baixo da tabela. E onde você tem que estar no final de semana é no Shopping Show Automóvel, porque o mês de maio está entrando na reta final. E é o mês de aniversário do melhor shopping de automóveis do Brasil, o mais bem avaliado do Google. E quem avalia é o cliente. E o cliente vai lá e dá nota máxima para o Shopping Show Automóvel. Tá na hora de você conhecer. Se não conhece, passa lá, Raja Gabalha 2440, no mês de maio, condições mais que especiais. Primeira parcela para até 60 dias, taxas a partir de 1,2% ao mês, aprovação facilitada e mais de 1.000 opções, todas elas com o vistoria cautelar aprovada. Tudo isso no melhor shopping de automóveis, na Raja 2440. Tá com o Marcelo aqui no YouTube, ele perguntou por que o Dudu não joga bem e emendou a resposta, segundo ele mesmo, porque o Dudu não passou no show automóvel, ele tá sem confiança. Mas passa amanhã, porque o estacionamento é gratuito, até as 2 da tarde. Vai lá, Dudu. Perfeitamente. Ô Marques, fácil não, né, Marques? O cara é bom, hein? Ele é bom, né? É difícil bater o Edu Panzi. Ô Marques, como é que você encara o momento do Cruzeiro? Muita confiança, né? De fato, transformou o time, né, Marques? Cara, assim, pra parada da Copa, né? São 3 jogos na sua casa, onde
projetando 3 vitórias, pô, vai para uma parada tranquila, ô Cirilo, para recuperar os seus atletas, para recuperar principalmente o Caio Jorge. Caio Jorge, eu tenho sentido ele um pouco perturbado com o momento dele, né? Ele fez um gol de pênalti, se não me engano, no último final de semana, fez aquele sinal, né, Sayuruca, aquele negócio, porque com bola rolando ele não tá conseguindo botar a bola na casinha. Ele que foi o grande, atacante do último Campeonato Brasileiro, sempre letal, né? Ele não perdia as oportunidades com confiança. Eu tenho a impressão que o problema que ele teve no Pubis tem incomodado, entendeu? Eu acho que a parada também vai ser importante para recuperar o Caio Jorge no seu 100%, né? Para depois ele voltar com tudo e ajudar o Cruzeiro ao longo da temporada, Cirilo. Fechar as notícias do Cruzeiro neste primeiro tempo, Rubem Júnior. Vamos lá, Cirilo, agora confirmando 6 horas com 55 minutos. Na segunda parte, vamos passar esse panorama do que pode fazer o técnico do Cruzeiro para o jogo de domingo contra a Chapecoense. Mas um detalhe, né, vem circulando aí nas redes sociais, a Itatiaia, você encontra mais informações em todas as plataformas digitais, porque vem chamando muita atenção o Jonathan Jesus, né? Um atleta que o Cruzeiro contratou junto ao Ceará, pagou cerca de 8 milhões de reais na sua contratação, muito jovem, apenas 21 anos. O Jonathan aqui no início da temporada já havia chamado a atenção do Zenit da Rússia, e assim como o Kaique, lateral esquerdo, né, por estarem, né, em um momento muito bom na temporada, pela idade, em termos aí de evolução pela carreira, vem recebendo uma série de sondagens, mas ainda em termos de proposta oficial para negociar um valor que possa mexer com a diretoria do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem isso na mesa e tenta priorizar, né, a manutenção do seu elenco e valorizar também de acordo, né, com a idade e vender no momento certo. Por enquanto, né, nessa janela, os clubes vão com certeza, né, fazer propostas para levar o Jonathan e também o Kaique. Tá certo? JVC no segundo tempo tem o terceiro uniforme, vazou a imagem. Vamos trazer aqui no segundo tempo da turma do bate-bola. Aqui na Samuca TV, começando aí com o balanço da venda de ingressos, hein? E aí o Cruzeiro tendo o Mineirão lotado no domingo e lotadaço na Copa Libertadores. Mais de 37 mil vendidos para domingo. O público aí eu acho que vai ultrapassar os 45 mil torcedores. E contra o Barcelona de Guayaquil, primeiro dia de vendas, mais de 30 mil ingressos já vendidos. Esses ingressos da Libertadores vão se esgotar rapidamente. Uma venda espetacular. E depois ainda tem o Fluminense aí no outro domingo. Mais um jogo de cada vez. Foco na Chapecoense, quando o Cruzeiro precisa buscar os 3 pontos respeitando o adversário. Mas seguindo com a campanha de recuperação na Série A do Brasileirão. A preparação do Cruzeiro teve sequência nesta sexta-feira, neste sábado, o último treinamento. E aí vem a concentração. Vamos ver o que fará o técnico Arthur Jorge. Agora, uma questão tem chamado a atenção nesses treinos do Cruzeiro. E eu quero falar aqui sobre a recuperação do goleiro Cássio. O Cássio está com 2 meses de cirurgia de ligamento cruzado anterior, que foi a lesão que ele teve naquele jogo com o Flamengo em meados de março. Estamos em meados de maio e o Cássio já vem fazendo trabalhos que são impressionantes. A gente trouxe a informação em primeira mão que o Cruzeiro trabalha com o retorno do Cássio aos treinamentos em agosto, na segunda quinzena de agosto. E tem chance disso acontecer e muito, porque a evolução, a recuperação, Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, Jomar Ottoni, o Cássio vem fazendo treinos aí que eu estou assustado, confesso. Claro que você não pode avançar em muitas etapas. O máximo ali que dá para fazer é uma volta com 5 meses. E já tivemos vários casos de jogadores retornando neste período e não tendo nenhuma recidiva, né? Nenhuma lesão novamente, não dando a famosa recidiva, que isso é um medo que todo mundo tem. Então, o Cássio aí tem tudo, repito, para voltar no mês de agosto. O Cruzeiro tem o Otávio muito bem e aquela questão de buscar goleiro, isso vem sendo debatido inclusive internamente. Vamos ver o que a janela vai reservar em termos desta questão no gol do Cruzeiro, mas apenas para trazer essa informação importante sobre o goleiro Cássio. É de se assustarem. A gente divulgou lá no nosso Central da Toca, no Instagram, também no site, e você pode acompanhar com detalhes para ver as imagens do que eu estou falando. Uma outra informação legal, o Cruzeiro teve uma dupla aí convocada pela Seleção Brasileira Sub-20 para amistosos no Chile.
o Vitor Lamonier, goleiro, e o Ryan Leles, hein? Jogadores aí convocados pela seleção brasileira. Os amistosos nos dias 6 e 9 de junho, no Estádio Nacional de Santiago, hein? Legal. Vitor Lamonier e Ryan Leles, 2 crias convocados para amistosos da seleção brasileira Sub-20. Hoje vazou a imagem da camisa de número 2 e realmente é essa imagem que vazou, vai ser lançada no dia 29, a estreia contra o Fluminense. A camisa ficou maravilhosa, hein? Que espetáculo. As imagens não são legais, mas dá para ter uma ideia do que a Adidas traz neste momento para o jogo do Cruzeiro, né? Que vai ser bem legal. Por falar em camisa, quero agradecer aqui esse presente que me enviou Nostalzeiro, hein? Quem precisar aí de camisa de muita história, né? Camisa mais antiga, de outra coleção, Nostalzeiro, pode procurar lá no Instagram, que eles possuem produto de muita qualidade. Essa aqui foi uma edição histórica dos tempos de Umbro, série histórica, Los Protagonistas, produto oficial aqui da Conmebol, o símbolo da Conmebol, e aqui do outro lado, ó, 50 anos, Copa Libertadores de América. Muita história, né? Bicampeão, estamos aí de novo, na competição, querendo classificar. Então, é uma camisa bem legal, hein? Basicona, 5 estrelas bordadas. Valeu demais, Nostalzeiro. Tamo junto. Muito legal mesmo. Deixa eu aproveitar aqui, mandar um abração pro Luciano Viana, hein? Tá sempre acompanhando aí a programação da Samuca TV. Ele pediu aí um abraço, que todo conteúdo ele assiste. Valeu demais, Luciano Viana. Um abração aí, continue acompanhando a gente aqui na Samuca TV. Vamos lá para as informações de mercado, porque tem muita coisa rolando, né? E o mercado vai se aquecer mais para frente. Mas eu vi até alguns colegas jornalistas divulgaram recentemente sobre uma primeira proposta do Cruzeiro ao Brighton pelo Igor Júlio, que foi recusada. E eu busquei mais detalhes dessa história. Os amigos da Itatiaia, da ESPN Brasil também, acho que no Ataque, eles falaram sobre essa recusa. E o que eu apurei é o seguinte: o Cruzeiro tinha feito uma proposta aí, um valor fixo, mais bônus, e até chegando ali próximo de uma pedida do clube inglês. Questão de pagamento também, aí era de forma parcelada, e realmente essa proposta ela foi rechaçada, foi recusada. O Cruzeiro deve fazer uma nova investida, não está longe, é questão ali de dar uma ajustada no pagamento, valor fixo, mais bônus, e aí tende a chegar num denominador comum e, claro, precisa também se acertar com o jogador, com o Igor Júlio. Isso aí, fechando com o Brighton, todo mundo acredita que não teria nenhum empecilho, mas não teve nenhum avanço. Muita gente até comentou sobre a postagem que fez o Igor Júlio, é que dificilmente ele vai continuar no Brighton. O pessoal da ESPN até comentou sobre essa postagem. Tem muito clube de olho, clubes que estão subindo para a primeira divisão, para a Premier League. Tem clube da Espanha, clube da Itália, clube da Alemanha, e o Cruzeiro está nessa com uma oportunidade aí de contratar o jogador, saindo com um custo que eu diria que é acessível para o Cruzeiro ter um zagueiro de altíssimo nível. Vamos aguardar a evolução disso. Ainda não está em estágio avançado. Precisa agora o Cruzeiro enviar uma outra proposta, aguardar o aceite do Brighton e aí partir para fechar com o atleta, o Igor Júlio, que deve chegar ao Brasil aí nos próximos dias de férias e vai aguardar o desfecho da negociação. Temos informação também sobre a questão do Kaique,
e não vai ter nenhum movimento sobre renovação agora, pelo menos é a informação que a gente tem, porque, mesmo não indo para a Copa, existe um cenário de chegar proposta pelo Kaique. Muita gente vem noticiando aí interesse de vários clubes, não chegou nenhuma proposta oficial ao Cruzeiro até o momento, mas é bem provável que chegue algo nesta janela do meio do ano. E aí, se não pintar uma negociação para a saída, o Cruzeiro vai sentar com o Kaique, com as partes, todo mundo conversar para uma prorrogação de vínculo. Não existe negociação com o Flamengo, até surgiu aí que o Flamengo colocaria o Everton Cebolinha no negócio. Gente, o Cebolinha vai sair livre do Flamengo no final do ano. O Kaique tem mais 1 ano e meio de contrato, né? Então, essa informação, quem quiser contratar o Cebolinha já parte para assinar um pré-contrato agora. Não precisa de envolver nenhum jogador nisso. E só para trazer aí um contexto dessa história. Então vamos aguardar e acompanhar. Dito isso, alguns nomes começam a ser oferecidos ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai buscar um lateral esquerdo, independentemente, é a tendência, com a saída do Kaique ou não. Acho que se sair o Kaique tem que buscar 2, né? E o nome que chegou até nós e que foi oferecido, não tenho nenhuma outra informação além disso, se vai ter negociação, se vai avançar, se não vai avançar, mas é um lateral que construiu a carreira na Dinamarca, no Midtjylland, não sei pronunciar o nome do time, FC Midtjylland, que é o Paulinho, lateral esquerdo. Alguns clubes do Brasil até falaram sobre isso. O Paulinho, ele deixou o Brasil em 2019. O último clube dele foi o Bahia e foi para a Dinamarca. E desde então está lá na Dinamarca, tem 31 anos. Foi oferecido, viria aí sem custos, claro que uma questão de salário, mas não sei se vai avançar, se não vai avançar. O fato é que muita gente começa a oferecer lateral esquerdo ao Cruzeiro, já que o Cauã Prats, ele se apresenta ao Borussia Dortmund em agosto, e o Cruzeiro tem aí, hoje, apenas o Kaique. Então, vamos seguir acompanhando. Qualquer novidade, a gente traz aqui na Samuca TV. E para fechar, uma informação que a gente trouxe mais cedo, Jonathan Jesus, Estrasburgo, da França, é o clube que pertence aí aos donos do Chelsea, de um grupo aí do Chelsea, é um clube que monitora o Jonathan Jesus. Vai chegar proposta pelo Jonathan Jesus nessa janela. Se vai ser do Estrasburgo ou de outro clube, temos que aguardar. E se o Cruzeiro vai caminhar para uma negociação mais firme. Lembrando que o Cruzeiro contratou o Jonathan Jesus junto ao Ceará, pagando 8 milhões de reais. Então, o atleta teve 8 milhões de euros do Zenit num passado recente. Depois teve ali uma tentativa de uma inclusão do Jonathan na vinda do Gerson. Ele entraria ali por 10 milhões de euros aproximadamente. Isso não foi para frente. E agora, alguns clubes da Europa de olho no atleta. Vamos acompanhar também. Qualquer novidade a gente traz para todos vocês aqui. E uma notícia agora que está no Central da Toca, subiram agora há pouco. A apuração do Samuel Venâncio, aqui assinado também pelo Léo Jimenez, o Léo na geral. O Pedrão, e também lateral da base. O Cruzeiro está encaminhando transferência para clube da Série B. E jovens defensores aí estão próximos de serem negociados. Pelo menos zagueiro Pedrão, de 22 anos, e o lateral esquerdo William Fernando, de 20, em definitiva ao Avaí. A equipe catarinense disputa a Série B aí do Campeonato Brasileiro, segunda apuração aí do Central da Toca, Samuca TV. Cruzeiro não receberá nenhum valor pelas negociações, mas vai manter um percentual de 40% dos direitos econômicos de cada atleta. Ainda conforme apurou a reportagem, Pedrão vai assinar contrato com o Leão da Ilha até o final de 2027, enquanto William Fernando firmará um vínculo com validade até o fim de dezembro de 2028. Pedrão e o William Fernando. Engraçado, o William Fernando até tinha expectativa de ser aproveitado agora, né? Mas treinou, né? Eu queria entender um pouco mais do Pedrão, eu já esperava, né? Tava encostado, né? Assim, um cara que, digamos, né? O giro dele de ser utilizado no Cruzeiro, eu entendi que o giro dele acabou. Agora, o William Fernando me pega muito de surpresa. Mas muito mesmo, assim. E pelo menos é um tipo de negociação que, para mim, dá a entender que o Cruzeiro, inclusive,
vai complementar com lateral aí. E se, por exemplo, um Kaique ser negociado, Aí, ó. 2, né? são 2 laterais. Né? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque, e assim, e até então, o cenário pra gente é de que a possibilidade é boa, né? De ter uma negociação, pelo menos. O Cruzeiro estaria aberto a ouvir. Aquilo que a gente o já Kaique discutiu, também. né? Eu não acho que o Cruzeiro tá assim querendo vender o Kaique de forma... Mas eu também não acho que o Cruzeiro tá assim, não queremos saber de vender o Kaique. Não, Sim. peraí. Tem interesse pelo Kaique? Deixa eu ver. Coloca aí na mesa. Eu acho que é essa postura que o Cruzeiro tá, inclusive, desde a primeira janela. Você quase... Gente, o Cruzeiro faltou isso aqui, ó, pra vender o Kaique. Naquela entrevista no HG, se não me engano, o Spindle fala que o Cruzeiro precisa de vender jogadores para se colocar como clube vendedor no Sim, mercado, né? sim. Então eu acho que eles querem mais vender para isso, para abrir um caminho para ser um clube vendedor como Flamengo e Palmeiras e fazer grandes vendas aí a partir de então, mais do que só pelo dinheiro momentâneo, né? A minha visão é essa. Bom, e por falar em base, uma última aqui, Vitor Lamunieri e Ryan Leles, convocados aí para a seleção Sub-20, a convocação para amistosos contra Chile. O Cruzeiro será representado aí, pelo menos com o Vitor Lamunieri de 18 anos e de 19 anos, o atacante Ryan Leles. Partidas preparatórias para o Sul-Americano de 2027, que irão acontecer nos dias 6 e 9 de junho, no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. Boa sorte aí ao Vitor Lamunieri e também ao Ryan Leles, representando o Cruzeiro na seleção brasileira Sub-20. E o Cruzeiro tem mesmo negociações avançadas com o Racing por Santiago Sosa. Esse zagueiro barra volante de 27 anos de idade, que é uma das sensações do futebol argentino há bastante tempo, é um velho especulado na Raposa. No início do ano surgiu a informação lá na Argentina de que o Cruzeiro chegou a oferecer 8 milhões de dólares para comprá-lo. Na oportunidade, o Cruzeiro, o Racing se apressou para dizer que não havia intenção de negociar o atleta. Pois bem, a nova especulação dá conta de que os times avançaram e de que o negócio estaria perto de ser concretizado. Até porque o Racing vai muito mal, acaba de ser eliminado no campeonato argentino e também caiu na Sul-Americana nessa quinta-feira, empate em 2-2 com o Caracas. O Racing vai para a última rodada sem chance nem sequer de ser segundo colocado do seu grupo. Mas entrei em contato com o dirigente do Cruzeiro e perguntei: vocês estão negociando? Há chance real de o Sosa ser contratado? A resposta, abre aspas, é mentira. Não tem nenhuma negociação nesse momento pelo Sosa, então já esclarecemos esse ponto para você. Só para completar, registrar que a Universidade Católica venceu o Barcelona na noite dessa quinta-feira, jogando dentro de casa. E a nova classificação do grupo do Cruzeiro na Libertadores tem a Católica com 10 pontos, o Cruzeiro com 8, o Boca Juniors com 7 e o Barcelona com 3. A matemática do Cruzeiro é simples, é vencer o Barcelona já eliminado da Libertadores para estar na próxima fase. Com 11 pontos, o Cruzeiro pode ser primeiro colocado se a Católica perder, ou segundo colocado em caso de vitória ou do empate da Católica contra o Boca Juniors. Quem se colocou numa situação delicada é o Boca. Para falar a verdade, Boca e Católica fazem jogo absolutamente decisivo. Imaginando que o Cruzeiro vai vencer o Barcelona, Católica e Boca Juniors decidirão a segunda classificação. Se a Católica empatar ou vencer, é ela quem passa e o Boca vai para a Sula. Se o Boca Juniors vencer, a Católica, mesmo com 10 pontos conquistados, estará fora da próxima fase. Já Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, foi indicado, sugerido ao Barcelona. E essa sugestão partiu de Josep Maria Minguella, que se tornou alguém muito conhecido no futebol espanhol por ter descoberto Lionel Messi para o Barcelona. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!